Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, a Superintendência de Tecnologia na Educação, o Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão, através da Secretaria Adjunta da Atenção Primária e Vigilância em Saúde, da Gerência da Atenção Primária em Saúde, da Coordenação Estadual de Saúde Mental e outras drogas, realiza hoje esta web palestra, que tem como tema a Rede de Atenção Psicossocial e o Enfrentamento ao Uso de Álcool e outras drogas. Eu sou José Ribamar Barros Patrício, eu faço parte da equipe técnica da Coordenação Estadual de Atenção à Saúde das Drogas. Também integro o coletivo Intercambiantes Brasil, a Associação Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos, o coletivo de redução de danos e experiências livres aqui do Maranhão, e serei o mediador, né, dessa atividade, dessa web palestra de hoje. Essa web também ela é focada, né, a Coordenação Estadual de Atenção à Saúde Mental, Álcool e outras drogas, como parte da Semana Nacional e Internacional de Prevenção ao Uso e o Abuso de Álcool e de outras drogas no campo da saúde, tem como essa semana a semana-chave para se pensar atividades correlatas ao tema. Então, a coordenação tem essa web palestra hoje, amanhã a coordenação tem um encontro com todos os coordenadores do serviço da Rede de Saúde Mental do Estado do Maranhão, e na quinta-feira, dia 26, é a vez de se realizar um seminário estadual sobre a prevenção ao uso e abuso de álcool e de outras drogas, né, no contexto de se pensar as diversas interfaces que são necessárias para se pensar a atenção e o cuidado, a promoção da prevenção e do cuidado ao álcool e outras drogas. Hoje as nossas convidadas são a Janete Valois e a Tainara Castelo Branco, né? A Janete Valois é psicóloga, ela é mestra em psicologia social, especialista em saúde mental, especialista em gestão de serviços de saúde, assessora territorial do Projeto Gente, no Centro da Política de Drogas, da SENAD, Ministério da Justiça e Fiocruz, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Laboro, militante da luta antimanicomial, membro do Comitê de Combate à Tortura, implantou e coordenou as EAPs no Estado do Maranhão, membro do grupo condutor da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e fundadora do coletivo Abrasme Maranhão. Também temos a Tainara, né, que é assistente social, tecnóloga em marketing, especialista em docência no ensino superior, com MBA em marketing e mídias, atua como comunicação no terceiro setor, direitos humanos e saúde coletiva, é militante no coletivo de redução de danos e experiências livres, o Cordel, de São Luís, licenciada em Ciências Humanas, habilitação em História pela Universidade Federal do Maranhão, estudante da especialização em Ciência das Religiões, da UEMA, e bolsista no projeto PET Saúde e Equidade da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. Bom, e aí a gente aproveita também para agradecer toda a equipe da coordenação, né, de saúde mental do Estado, na pessoa da nossa coordenadora Paula Penha, e a pessoa dela, a gente agradece a oportunidade, inclusive, e agradece a presença de todas as pessoas presentes aqui conosco hoje. A gente distribui o tempo aqui entre 15 a 20 minutos para as palestrantes, e a nossa primeira palestrante será a Janete Valois. Janete, com você. Boa tarde a todos, né? Primeiro quero agradecer o convite da Coordenação de Saúde Mental do Estado do Maranhão, né? Em nome da SENAD, a gente agradece o convite, é um prazer estar aqui nessa mesa com Patrícia, com Tainara, né? A gente conversar um pouco sobre a política, sobre drogas, pensando dentro de uma rede, né? E o quanto desafiador é esse tema, né? Considerando que a gente cada vez mais se depara no nosso convívio, né, com as consequências, né, dos cenários de uso, né, do uso prejudicial, né, colocando atenção em relação a isso,
e de uma maneira que isso impacta, né, a vida das famílias, né, nos territórios que a gente vive. Então, a gente poder pensar um pouquinho, conversar pensando na RAPS, mas não necessariamente focar nas estruturas físicas da RAPS, a quantidade da RAPS, não seria necessariamente nesse aspecto mesmo, mas poder pensar de fato o que a gente está falando de cuidado dentro de uma rede de atenção, dentro de uma política pública, para pessoas que fazem uso de drogas, né? E aí considerando sempre drogas, não no cenário restrito que a gente pensa de álcool, mas pensando drogas tanto lícitas quanto ilícitas, considerando que as drogas fazem parte da nossa vida, né? Eu digo que não há vida sem drogas, nesse campo mais ampliado. E aí a questão da droga, né, ser veneno ou não depende da dosagem, depende do organismo, depende de N fatores que vão se correlacionar para trazer prejuízos para as pessoas que usam, né, ou que vivem em cenários de uso, porque às vezes você não usa também, mas você vive em cenário de uso, que pode trazer para você mesmo consequências negativas, enfim, né, por conta desse cenário de uso. A gente deve pensar, por exemplo, né, que às vezes a questão, né, do uso das drogas está ligado à violência, né, doméstica, por exemplo, e acidente de trânsito, mas também poder pensar que esse mesmo uso de drogas, né, pode salvar as nossas vidas, como nós tivemos, por exemplo, a vacina, que é uma droga, e que pode garantir que nós, né, enquanto sociedade, continuemos existindo, estarmos aqui, por exemplo, né, que permite, né, que pessoas possam viver, né, a sua vida, apesar das dores, né, físicas ou emocionais que carregam. Então, de poder pensar a droga nesse espaço um pouco mais ampliado do que simplesmente o combate às drogas. Eu parto muito desse princípio de que não dá para viver sem as drogas. A grande questão é como é que vivemos com as drogas. Então, o problema não é as drogas, o problema é as relações societárias que a gente se disponibiliza, né, a viver, né, tanto no âmbito individual, né, quanto na esfera coletiva, né? Como é que a gente vive nesses cenários, como que a gente coloca esses processos todos. E aí também chama atenção para a questão a serviço de quem que está as políticas de drogas, né? Qual é, de fato, a proposição que se pensa enquanto políticas de drogas para um país que é continental como o nosso, com realidades territoriais tão divergentes, né? Entre do mesmo país, no caso do Maranhão, dentro do próprio Maranhão, a gente tem um continente bem divergente, então poder pensar, de fato, qual é o lugar da droga no nosso cenário e também pensar qual é o lugar, né, da política pública sobre drogas nesse cenário, né? De que política a gente está falando. Quando a gente fala de RAPS, por exemplo, estamos falando de uma política pública que é a política da saúde, né? Que trabalha nesse aspecto ligado às drogas. Mas lembrar que não é somente a RAPS também que se ocupa, né, com a questão das drogas. A gente tem várias políticas que trabalham nessa perspectiva. A gente pode pensar, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos o projeto Gente no Centro da Política de Drogas, e aí a gente vem justamente desconstruir essa ideia do combate às drogas, que os problemas são as drogas, não é? Né? As drogas podem ser soluções das mais diversas áreas, né? Como eu falei ainda há pouco, para a manutenção da vida, como para algumas esferas, né, de pessoas, para alguns coletivos, a droga é a solução econômica, por exemplo, né? Tanto uma economia formal, como é a indústria farmacêutica, quanto uma indústria informal, como é o tráfico de drogas, né? Então, poder pensar de fato de que drogas estamos falando e a partir de que olhar a gente está falando disso. Como é que é um convite, né, para pensar na questão, né, da saúde? A gente vai dar um foco maior na saúde, mas sem fixar esse olhar somente no campo da saúde, considerando que não se efetiva política pública sozinha. A intersetorialidade, ela é imprescindível para poder pensar, né, em fazer enfrentamento aos efeitos, né, nefastos, nocivos, que as drogas podem trazer, né? Mas ressaltando, nem sempre as drogas trazem esse, né, resultado. Mas quando ela traz esses resultados, de que maneira que a política pública pode trazer para a gente possibilidade de soluções? E aí que entra em cena, de fato,
a intenstorialidade. Então, como é que a justiça trabalha, como é que o desenvolvimento social trabalha, como é que a educação, a cultura, então, como é que as diversas áreas, diversas políticas públicas que nós temos no nosso país, eles funcionam. E o projeto Gente, ele vai trabalhar justamente nessa perspectiva, né? E aí ela trabalha com políticas do sistema prisional, né? Do sistema de justiça, do sistema de saúde, do sistema de trabalho e renda, do sistema, né, de desenvolvimento social. Então, nessa interseção, de que maneira que a gente pode pensar uma política de drogas, né, que seja de fato efetiva e contemple e escute, né, as mais diversas pessoas, né? O nome do político é Gente no Centro da Política de Drogas. Então, fala de quanto que é importante ouvir, né, as pessoas que, de uma maneira, por diversos motivos, ou como profissional, trabalhador, ou como cuidador, ou como usuário, né, toca essa temática. Como é que a gente precisa, de fato, ser ouvido? Então, pensar políticas públicas nessa perspectiva de cuidado, né, na via da intenstorialidade, porque não há possibilidade de você, de fato, fazer enfrentamento às drogas fora da intenstorialidade. Por exemplo, nós temos um gargalo muito grande hoje dentro da política, que é justamente moradia, habitação. Então, muitas pessoas que não conseguem concluir o seu tratamento, né, em relação ao uso de drogas dentro da RAPS, um dos empecilhos é não ter abrigamento, é não ter moradia. Né? Nós temos um número grande de pessoas que vivem em situação de rua, que têm o uso com drogas, né? Uso nocivo de drogas. E isso poderia ser minimizado se elas tivessem moradia. Então, a gente deve pensar o quanto que é isso importante, né? Nessa questão da intenstorialidade, não pensar que a saúde vai dar conta sozinha, ou que a polícia vai resolver o problema com a redução, né, de oferta, que é justamente esse combate ao tráfico de drogas. Aí sim, né, o combate ao tráfico de drogas e não combate às drogas, e muito menos o combate às pessoas que fazem uso de drogas, que é o que a gente vê, às vezes, infelizmente, no território, né, brasileiro e maranhense também não é tão diferente a isso, né? E aí um ponto, a gente já trazendo, né, já encaminhando para pensar um pouco dentro da esfera da saúde, como é que a gente pode pensar, né, desse cuidado, tem uma questão que né, das consequências negativas para a saúde do sujeito, né, que é do ponto de vista biológico. Né? Então, eu preciso, de fato, de serviço que cuide desse aparato biológico, e aí a saúde se coloca nesse processo, né? Com terapias, né? Com intervenções, com medicações. Entretanto, na questão das drogas, só medicação e psicoterapia não vai dar conta do processo na maior parte das vezes. Eu preciso reorganizar a vida desse sujeito que foi desorganizada pelo consumo nocivo de substância. Tanto ele foi desorganizado, quanto sua família foi desorganizada. Então, mesmo dentro da saúde, né, na RAPS, por exemplo, quando a gente pensa nos serviços de álcool e drogas, nos CAPs ADs, que é um serviço estratégico, ele vai necessitar, né, de um apoio direto, por exemplo, da assistência social. E dentro da própria RAPS, no campo, né, do CAPS AD, está lá o CREAS como sendo também o suporte, como fazendo parte dessa RAPS que atende ao usuário de drogas. Então, a gente pode pensar aí algumas conformações, né? Quando eu penso na saúde, por si só, no conselho, né, de como é que eu vou organizar esse cuidado, é importante. Mas o conselho, por exemplo, sobre drogas, também tem um papel importante, né? E aí é importante estar atento para que os conselhos estaduais, né, falando em termos de Brasil, que os conselhos municipais, eles de fato tenham conhecimento do seu papel, né? Quanto àquele que vai buscar, é controle social, que vai buscar defender, né, e exigir que o poder público expanda uma rede de cuidado para essa população. A gente vê hoje que cada vez mais se expande em relação ao consumo das substâncias psicoativas e que elas começam cedo. E aí também
se a gente for pensar, né, drogas como dependência, vamos também começar a ficar um pouco mais atento, não só para as substâncias psicoativas, mas pensar também nas outras dependências chamadas não químicas, que estão presentes também e que estão chegando ao serviço de saúde, onde as pessoas que são também dependentes que têm dependência não química, elas desenvolvem o mesmo mecanismo, né, de abstinência, de irritabilidade, que é as pessoas que consomem uma droga, né, psicoativa. Tá? Então, poder alargar sempre mais esse processo de cuidado. E aí é importante estar atento que eu preciso também, né, dentro desse cuidado, em especial dentro da RAPS, ultrapassar, né, superar esse modelo que a gente já sabe que não deu certo, né, porque ele já vem sendo colocado em prática há anos, né, que a maior parte das pessoas não conseguem ser cuidadas se formos trabalhar somente com a lógica da abstinência total das drogas. Não que isso não seja uma meta, não que isso não seja uma estratégia importante, né, e não precisa ser abandonada. Entretanto, ela não precisa ser a única. Né? Ela pode ser uma das estratégias que a gente pode estar utilizando, né? Uma das metas, melhor dizendo, que a gente pode estar tendo no cuidado com as pessoas, mas também eu preciso considerar o número, né, que é significativo das pessoas que não vão conseguir abstinência de imediato, né, ou que nunca vão conseguir abstinência total. E aí eu preciso garantir que as pessoas sejam cuidadas na sua saúde, que elas tenham direito, né, enquanto cidadãs brasileiras, de acesso a cuidados, né, de acesso a políticas públicas. E aí, nesse aspecto que vai entrar a lógica de redução de danos, que eu vou deixar até para a Tainara, né, falar um pouco mais sobre a redução de danos, porque eu não vou me deter demais. Mas é importante pensar nisso, que eu posso trabalhar, e no Brasil a gente concebe isso hoje, em duas lógicas em termos de metas. Eu posso ter como meta tanto a abstinência, quanto eu posso ter como meta a redução de danos. Né? A questão é de que nenhuma nem outra precisa ser a única estratégia. Né? A gente pode usar aqui justamente isso. Quando eu tenho uma única estratégia, eu contemplo somente um número X de pessoas. Quando eu tenho duas estratégias, duas metas de cuidado, né, para alcançar em relação ao cuidado, eu tenho mais chance de alcançar mais pessoas de uma maneira mais efetiva e mais resolutiva. Então, não é preciso escolher entre uma e outra meta. Eu posso escolher, né, as duas metas dentro do serviço da RAPS, por exemplo. Né? O CAPES precisa fazer um bom PTS, um bom projeto terapêutico, para que perceba, né, a partir da escuta, do cuidado, qual é, de fato, a meta terapêutica que vai ser colocada para esse sujeito. E um ponto importante também nesse cuidado terapêutico, mesmo dentro da RAPS, que a gente precisa estar atento, quem trabalha na área da dependência, né, química, tem um conceito que é antigo, mas que eu digo que sempre é importante a gente estar lembrando, que é o processo da codependência. Né? Então, eu preciso, de fato, né, estar atento de que o dependente ele não precisa ser tratado sozinho, porque se tratar ele sozinho, as chances de resolver são poucas. Eu preciso cuidar, de modo geral, quando ele tem moradia, por exemplo, ou mesmo uma situação de rua, mas tem laço familiar, eu preciso tratar, né, dele, né, de cuidado contínuo, né, mas não é somente ele isolado. Né? Por quê? Porque o uso das substâncias psicoativas não é um uso só do indivíduo, ele é um uso sim, do indivíduo, familiar e comunitário. Sabendo nossa cultura, por exemplo, como eu sempre digo, que já me ouviu falar outras vezes, me ouviu falar muito sobre isso, de que a gente nasce e morre sob a égide de drogas no nosso país. O álcool é uma droga lícita, mas é uma droga. Então, o mijo do bebê é a cachaça e, né, o bebê vê lá o morto dispensando nas periferias também é a cachaça. Então, a gente vive muito sob essa égide. Então, não dá para responsabilizar um sujeito sozinho pelo consumo. Eu preciso que ele seja cuidado na sua individualidade, mas eu preciso também abranger esse cuidado para o âmbito familiar e comunitário. Né? A comunidade precisa saber também a como lidar com a questão das substâncias psicoativas, a como cuidar também das pessoas que usam drogas psicoativas, porque a responsabilidade de cuidar do usuário de drogas também não é somente de quem é do CAPS, de quem é do hospital, não é só da RAPS, é de toda a sociedade, porque é um problema que afeta toda a sociedade e a sua resolução não está só no indivíduo.
não está só na saúde, ele está nesse caminho da intersetorialidade, pensando em ações, inclusive preventivas, por exemplo, não permite que crianças bebam, né? E a gente faz isso às vezes. E o uso de drogas, hoje, atualmente, começa na infância, e isso é muito complicado. Porque quem está permitindo que as crianças utilizem álcool, por exemplo, somos nós adultos, né? Então, é o coletivo que ensina a criança a consumir a substância. E depois quer culpabilizar a criança, o adolescente, o adulto, porque ela não soube consumir a substância. Né? Na verdade, o processo não é isso, porque até biologicamente a criança não está preparada para ter o seu desenvolvimento interrompido pelo efeito que o álcool, por exemplo, traz para seu organismo. Então, eu preciso ter esse conhecimento também nesse ponto importante. A problemática das drogas, ele é um problema que afeta todos nós, como eu falei ainda há pouco, né? E se afeta todos nós, ultimamente minha fala tem sido muito nesse sentido. Nós, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto quem é controle social, por exemplo, precisa não mais brigar com os usuários. Precisa, se a gente for pensar, começar a exigir, né, que o poder público, nas 3 esferas de gestão, possam, né, garantir a existência de serviços, né, e aí isso implica na ampliação da rede, que as pessoas sejam atendidas, que as pessoas sejam assistidas, né, porque é direito delas serem assistidos. Ninguém pede para ser dependente químico, né? Ninguém pede para ser dependente não químico, mas as conjecturas, né, individuais e coletivas, de alguma maneira, contribuem para que essa pessoa se veja no processo de uso, né, prejudicial de substâncias, ou do uso, né, prejudicial também de outras drogas não químicas, né, como a gente tem hoje já casos bem relatados. Então, a gente poder pensar o tempo todo nesse processo. E aí, enquanto profissionais da RAPS, que é o ponto dessa mesa também, pensar, né, de que o cuidado de álcool e drogas ele é da RAPS. E aí considerar que a RAPS não é CAPS. A RAPS é só um componente da RAPS. Hospital não é RAPS, é um componente da RAPS. E a porta de entrada para qualquer cuidado de saúde em nosso país, ele começa onde, gente? Na atenção primária. Não é no CAPS, não é no Nina Rodrigues que começa o cuidado. Lá é para ir os casos mais graves que a atenção primária não deu conta de prevenir ou de resolver. Aí vai para o CAPS. O CAPS não deu conta de resolver, vai para o hospital geral. Por quê? Porque o hospital psiquiátrico, o manicômio, ele não resolveu a questão de drogas ao longo da história da humanidade. Se ele não conseguiu resolver as questões dos transtornos mentais, de modo geral, imagina a questão do uso de drogas. O uso internar compulsoriamente é uma péssima estratégia, porque é só suspender um pouco o sintoma, né, por um tempo, enquanto ele está internado. Quando é possível suspender, quando ele não foge da clínica. E por que ele foge? Porque ele é muito ruim. Se fosse um lugar legal, ele não fugiria. As pessoas não fogem de CAPS. Eles podem não voltar para o CAPS, né? Mas fugir do CAPS não. Por quê? Porque os CAPS acolhem, né? Eles não necessariamente não têm esse perfil de julgar. Então, do CAPS não se foge. Se foge de uma clínica, se foge do hospital, porque não são lugares legais de se estar, né? Então, eu preciso, de fato, garantir que o cuidado aconteça, né? E aí, para que o cuidado aconteça, a gente precisa sair desse modelo, né, ultrapassado. E nós temos vários desafios. Um deles é redução do estigma e da criminalização. Nós, da saúde em especial, precisamos parar de chamar as pessoas de usuárias, de craqueiros, né? Elas são pessoas que fazem um uso prejudicial de drogas ou de drogas não químicas. Então, esse é um ponto importante, a gente começar a olhar eles com outros olhos. Eles não são criminosos. Quando cometem os crimes, de modo geral, e são, né, sem justificar, mas explicando, de modo geral, eles roubam, que é o crime mais comum, furtam, para o uso da substância. Por quê? Porque são dependentes da substância. Então, a gente precisa que essas pessoas não fiquem dependentes. Eu preciso também trabalhar com uma coisa muito importante que a gente encontra muito quem é da RAPS, que é a descontinuidade do cuidado. Então, a gente precisa descobrir estratégias, né, de uma maneira inventiva e criativa, de como garantir que os usuários continuem no serviço, né, a se cuidar.
né? E aí, para isso, né, e a gente traz muito presente isso, não há possibilidade de pensar como manter uma pessoa no cuidado se a gente não escutar ela. Então, é importante que a gente consiga escutar as pessoas que têm, né, problemas com o uso de drogas e pensar em estratégias, tanto coletivas quanto individuais, de manutenção, né, para que ela possa, de fato, concluir um tratamento, né, e possa se ver livre desses efeitos negativos das drogas, não só ela enquanto sujeito, mas ela todo o seu entorno aí, né, presente. Um ponto importante, que é a falta de articulação intersetorial. Se eu estou em tratamento, eu estou bem, e eu não consigo trabalho, por exemplo, eu vou voltar para o mundo das drogas. Se eu não consigo acessar a outras políticas públicas, eu vou ter mais chance de voltar para o uso das drogas. Então, repito, né, não dá para cuidar em saúde mental da população, né, que demanda de cuidado devido ao uso de álcool, se não for na perspectiva da intersetorialidade. E aí lembrar que todas as redes, todas as políticas têm potências, né? Têm potencialidades. Eles podem, às vezes, não estarem efetivados por N motivos. E aí nossa função também precisa estar, enquanto trabalhador do SUS, por exemplo, que é o público que está aqui assistindo de modo geral, se empoderar no sentido de qual o seu papel nesse fortalecimento da política. Em pensar estratégia de redução de danos, e aí considerar a diversidade de público, quanto a sexo, quanto raça, cor, quanto ao tipo de droga utilizado, quanto à faixa etária. Não dá para tratar as pessoas, um adulto, da mesma forma que eu trato uma criança e que eu trato um idoso na temática de drogas, por exemplo. Eu preciso considerar a especificidade de cada faixa etária. Não dá para pensar que eu vou atuar no cuidado com drogas da mesma forma entre homens e mulheres, né? E pessoas trans são diferentes a forma que levam ao consumo e que mantêm nesse consumo. Então, eu preciso, de fato, considerar essa especificidade. Lembrar que, dentro do SUS, existem as estratégias de matriciamento da atenção primária e mesmo do hospital geral, que são efetivas quando bem adotadas pelos serviços CAPES em especial. E um ponto importante, né? É preciso acolher o usuário. E eu aprendi que não adianta querer que o usuário faça aquilo que eu acho certo para ele. Eu preciso compreender o que é certo para ele. E aí, a função desse cuidado não é consertar o sujeito. A função da RAPS, a função da saúde mental é acolher, para que ele possa viver de uma melhor maneira possível, como ele consegue viver, sem tantos prejuízos, nem para ele, nem para a sua família, e nem para a sociedade de modo geral. E aí compete, né, a cada um de nós nos questionarmos, né, sobre como é que está o meu lugar de escuta, né? Como é que eu oferto ou não cuidar das pessoas que fazem, né, que têm problemas com drogas? Como é que está o cuidado no meu território? O meu CAPES, ele é porta aberta ou ele só atende se não tiver sob efeito de drogas, né? Ele atende todo mundo ou ele exclui algumas pessoas? Então, esse é um ponto importante. Quais são os pontos fortes que nossa rede tem, né? Quais são as potencialidades da RAPS que tem no meu território? Então, poder pensar justamente nesse processo de que cuidar, ela exige ações práticas, né? No caso, nós, profissionais do SUS, pensar em ações práticas que possam ajudar, né, a prevenir o uso das substâncias, como também fazer o cuidado quando necessita e a reinserção social desse sujeito, porque muitos deles foram, né, retirados da sociedade, estão vivendo à margem da sociedade. Então, eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento, né, a essa escuta do que o usuário está falando, né, e não colocar ele nesse papel de usuário onde todos são iguais, mas sim considerar ele enquanto pessoa, né? O que essa pessoa que precisou, né, ter essa relação adoecedora com as drogas pode estar presente nesse momento. Então, assim, é importante a gente estar atento a isso, né, de que o foco é como é que eu cuido de pessoas que sofrem devido ao uso de drogas. E quando eu falo dessas pessoas aqui, eu estou focando em quem faz o uso diretamente, quanto quem faz o uso indireto também, tá? Então, cuidar, né, da pessoa
que tem problemas com drogas, tanto químicas quanto não químicas, né, é cuidar da vida. E isso exige coragem, afeto, rede. Eu preciso mudar o meu olhar sobre o outro. Se eu não mudar o meu olhar sobre o outro, eu vou estar com um olhar enviesado e muitas vezes preconceituoso e estigmatizante. Eu preciso ampliar um pouquinho esse processo. E era essa a minha fala, eu estourei um pouquinho o tempo, eu acho. Muito obrigada, né, pelo convite, estou aqui à disposição. A gente agradece, Janete, mais uma vez a sua participação conosco, né? Aí daqui a pouco a gente retoma aí para os debates, depois a fala da Tainara. Agora, Tainara, com você. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite que foi feito. Patrícia fez esse convite para mim, em nome da SES, em especial a parte de saúde mental. Quero agradecer também a toda a equipe técnica do Telesaúde, né? Quero dar um fortíssimo boa tarde a todos os estudantes e professores, também servidores da UFMA que estão assistindo agora. E minha fala vai começar falando sobre comunicação, né? Como o próprio Patrício me apresentou, eu trabalho com comunicação social, então hoje o nosso debate ele vai entrar nesse viés de como entender a comunicação social a partir do viés do trato humanitário na saúde, da redução de danos, das políticas públicas, da defesa de direitos. A primeira coisa que eu queria deixar clara é que, ao meu ver, comunicar é cuidar. Quando a gente fala em cuidado na saúde, especialmente na RAPS, a gente precisa entender o que é essa comunicação que se estabelece ali. E comunicação precisa ser entendida por nós, pessoas que estamos envolvidas na gestão, na execução, no planejamento da política pública, não só como um suporte, não só como um acessório da política. Comunicação tem que ser vista como um pilar. Eu vou repetir, comunicação tem que ser vista como um pilar. E especialmente se a gente estiver falando de uma comunicação que venha trazer como seu lema principal a defesa do direito à saúde, a defesa dos direitos humanos. Então, diante disso, já precisa pensar, se a política pública da comunicação, né, ela tem alguma relação com a política de saúde, porque nós pouco pautamos isso nos espaços onde nós temos os nossos iguais, os nossos pares. Porque nós pouco produzimos conteúdo na academia sobre isso. Esse é um questionamento que fica para a gente e que pode estar trazendo aí um despertar das mentes para a gente poder estar construindo pesquisas científicas nesse sentido, certo? Outro ponto que a gente precisa entender é que essa comunicação, e ela pode revestir ali enquanto cuidado, enquanto acolhimento, essa comunicação ela precisa ser crítica, uma comunicação crítica. Então, nós, enquanto atores sociais, enquanto defensores da política pública e defensores dos direitos humanos, precisamos trazer um viés crítico para essa comunicação, que por muitas vezes tem se dado nas mídias sociais, nos meios de comunicação como um todo, não como uma comunicação que é baseada em dados científicos, é baseada em uma leitura crítica da sociedade, não. Muitas vezes ela se dá reforçando conceitos conservadores, oprimindo grupos que já são historicamente oprimidos. Precisamos estar alertas para esse tipo de questão e combater, para além de analisar, intervir. Precisamos intervir nesses casos, porque nem uma violação clara dos direitos humanos. A gente está ferindo a dignidade de indivíduos, muitas vezes quando expomos ele em redes sociais, em jornais, em programas de TV, né, de uma forma humilhante. E nesse processo a gente precisa entender que a gente precisa estar construindo uma narrativa contra-hegemônica, porque se a gente for abraçar os princípios que são dados por essa hegemonia do sistema, né, em que estamos, se nós formos abraçar isso, então nós vamos negar os princípios fundantes do SUS. Abraçar os princípios desta hegemonia é ir de contra o SUS. Por isso a comunicação ela precisa estar aberta
para o diálogo com os povos tradicionais, com comunidades diversas que nós temos no país. Ouvir o que eles têm a falar, suas contribuições e suas visões sobre a saúde, sobre a rede de atenção psicossocial, para que a gente possa ter um panorama geral de como, de fato, está sendo aplicada a política pública e onde precisamos melhorar, onde estão os pontos de melhoria. E fazendo isso, a gente vai estar promovendo justiça social. No momento em que a gente utiliza essa comunicação dentro do viés contra-hegemônico, nós promovemos acesso. É claro que a gente precisa, de antemão, pensar assim, como romper com esse conservadorismo que existe na comunicação e por que a nossa comunicação é assim? Por quê? Então, na minha perspectiva, eu tenho analisado nos meus estudos que esse viés conservador se dá na comunicação, principalmente quando se trata de pessoas que fazem algum uso abusivo de drogas, ele se dá também em função do ideário neoliberal que se estrutura políticas públicas do Brasil. Vou explicar mais como é que é essa conexão, né? A gente sabe que esse conservadorismo, ele tende a associar esse indivíduo que faz uso abusivo de drogas a um fracassado. Esse uso é visto como um fracasso moral, mas não é um fracasso moral coletivo. Não é que a sociedade fracassou. Como é que ele é visto? Como é que ele é apontado? Ele é apontado como um fracasso individual. Enquanto fracasso individual, a gente sabe que ali está um dos eixos fundantes do neoliberalismo, o individualismo. Inclusive quando a gente entende a política pública. Porque a gente não olha toda a estrutura e o contexto social que está em volta daquela pessoa. Não. A gente culpabiliza ela e vê aquele fracasso como unicamente, exclusivamente, como culpa daquele indivíduo, como uma escolha daquele indivíduo. Ele está na condição que está porque quer, porque levou as coisas na sua vida de um jeito que o conduziu para o caminho que ele está hoje. Então, a gente culpabiliza esse indivíduo, responsabiliza ele para justificar a segregação, para justificar a humilhação e a exposição. Então, como é que vai sair o texto no jornal, no blog, no vídeo das redes sociais? Como é que vai ser aquela matéria? A matéria vai relatar o caso de um indivíduo, vai mostrá-lo como uma pessoa pervertida, corrompida moralmente e responsável individualmente pelo seu fracasso. Muitas destas matérias não questionam a aplicação da política pública, não questionam o ambiente que essa pessoa está, o processo segregacional em que aquele povo, onde ele está inserido, né, foi submetido. Essas coisas não são questionadas nas matérias que nós lemos. Então, nós vemos, claro que a gente vê aí um viés racista, quando se trata, né, de uma comunicação que não expõe os fatores sociais, a conjuntura, mas que individualiza. Isso é alimentado por esse ideário neoliberal que está muito arraigado ao nosso modo de fazer gestão das políticas públicas. E aqui eu vou colocar abertamente, porque não é só a política de saúde, política de comunicação, política de educação, as políticas públicas em geral, elas têm muitas vezes esse viés neoliberal. E é um viés neoliberal que vem aí desde o século passado. Desde o final do século passado, a gente viu quando foi chegando aqui no Brasil, no final da década de 80, no que isso resultou nos anos 90 e como foi fortalecido nos anos 2000. E hoje a gente consegue ver as ramificações disso dentro da comunicação de uma forma muito notória. Muito notória. Isso que não é uma opinião consensual, tá? Nem de mim, nem de outros pesquisadores que, assim como eu, também pesquiso sobre o assunto, mas é uma opinião mais pessoal sobre essa análise quanto
a saúde e a comunicação, né, enquanto políticas públicas, como que elas foram aderindo a esse viés neoliberal. Eu acredito que a comunicação, um pouco mais do que a saúde, ela abraçou o processo de privatização, ela abraçou completamente o processo de individualização, e ela abraçou esse viés neoliberal de uma forma muito significativa. A gente vê que hoje pouco se fala sobre uma comunicação pública, nós pouco falamos sobre o fortalecimento de uma comunicação pública a serviço das outras políticas públicas, né? Essa comunicação, ela foi pensada, ela tem sido pensada como comércio, como negócio, como produto, e a gente percebe que isso aí é o germezinho que já está impregnado em todas as outras políticas públicas, mas na comunicação é muito visível. É muito visível. A partir dessa questão do quanto a comunicação ela se abriu para o ideário neoliberal, a gente consegue perceber por que mesmo dentro da academia, nós não debatemos a comunicação a partir de um viés de defesa de direitos, de respeito. Nós formamos muitos profissionais, estou falando aqui num contexto geral, a nível de Brasil, nós formamos muitos profissionais para a rede privada. Nós formamos muitos profissionais de comunicação para trabalhar em empresas privadas, não em empresas públicas, não no serviço público. E aí o que acontece? Esse profissional que precarizado muitas vezes vai se tornar um blogueiro ou um redator freelancer, ele vai produzir o que o mercado pede. E o que o mercado pede? O mercado pede por uma reportagem aprofundada, que faça verificação e checagem dos dados? Não. O mercado não está preocupado com isso, não. O mercado vai pedir o quê? Informação rápida, que vende. E o que vende? Muitas vezes o que vende é a exposição do indivíduo. É isso que muitas vezes vende. E por isso que nós vemos tantas notícias sendo veiculadas, e quando se trata sobre uso abusivo de drogas, elas muitas vezes são sensacionalistas, enganosas, incoerentes, incompletas. Outro ponto que a gente precisa pensar é a gente fala muito sobre educação e saúde. Muitas pessoas pesquisam, a gente está sempre pontuando a questão da educação e saúde. A gente pode conseguir, assim, fazer uma análise rápida aqui do quão fundamental é entender a comunicação como um pilar da educação e saúde. Como não dá para se ter essa educação e saúde sem um bom trabalho de comunicação. Um é codependente do outro. A comunicação ela é fundamental para que nós possamos alcançar certos setores da sociedade, para que nós possamos levar informação. Mas não que a comunicação sirva somente para isso, para levar a informação, para informar. A comunicação precisa ser vista como um motor de transformação social. E nisso, ela se aproxima completamente da educação. Então, essa política de educação, junto com a política de comunicação, elas têm esse ideário, né, de ser um motor de transformação social. Somente juntas, que a gente consegue ver de fato, né, um trabalho a ser executado numa comunidade, num município, que vai transformar essas vidas, que vai garantir um salto qualitativo do que era a implementação da política antes e depois dessa conjunção de políticas. A gente precisa entender que quando a gente pensa nessa política pública de saúde e de saúde mental, a gente tem que entender a importância das equipes multiprofissionais. E essas equipes multiprofissionais, não só dentro da saúde,
mas a importância de agregar outras categorias, de agregar os educadores, de agregar jornalistas, de agregar designers, de agregar artistas, de agregar outras categorias profissionais dentro da estruturação da RAPS. Por quê? Muitas vezes, quando a política ela é implementada, não exatamente pensada, né? Mas muitas vezes, quando ela é implementada, nós vemos os grandes desafios de estar inserindo outros profissionais, né? De outras áreas, outras categorias profissionais, no trabalho da RAPS, no município, por exemplo. A gente pensa essa rede, né? Pensar como que ela vai ali ser aplicada dentro do município X, a gente muitas vezes tem essa dificuldade de entender como é que eu posso inserir o trabalho de um artista aqui, como é que eu posso inserir o trabalho de um jornalista, como é que eu posso inserir o trabalho de um professor. Então, esse é um desafio que nós precisamos superar, analisar e superar. É importante também que a gente faça análise sobre como de fato está as nossas redes sociais. O que nós temos trabalhado, nós enquanto profissionais da saúde, profissionais da educação, como é que a gente tem pensado as redes sociais. Um ponto crítico a ser analisado é, por exemplo, como que eu alcançaria um adolescente, aqui eu vou partir da ideia de adolescente segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O adolescente é entendido como aquele indivíduo em fase peculiar do desenvolvimento, que tem tem entre 12 anos completos e 18 anos. Esse é o adolescente. Esse adolescente, segundo o ECA, nós sabemos que ele é alvo da política pública. Nós precisamos alcançá-lo. E como é que eu vou falar sobre o uso de álcool e outras drogas com este adolescente? Como o Estado tem falado com esse adolescente sobre o uso das drogas? Será que o Estado tem de fato alcançado esse adolescente? Será que a linguagem tem sido uma linguagem acessível? Onde é que estão essas comunicações direcionadas a esse público? Será que deixaram apenas na responsabilidade da escola? E será que se deixar somente na responsabilidade da escola, isso é eficiente? Isso supre a necessidade? Quantos influenciadores digitais você conhece que estão no Instagram, ou no TikTok, ou sei lá, no próprio YouTube? Quantos influenciadores, quantos criadores de conteúdo você conhece que consegue dialogar com esse adolescente sobre redução de danos no uso e abuso de drogas? Quantos conteúdos você já assistiu sobre isso? Quantos aplicativos de celular você já conheceu, já acessou, já baixou no seu celular, que é direcionado para esse público, que vai falar sobre álcool e outras drogas? Essa é a questão. Aí eu estou pontuando uma das nossas falhas. Uma de muitas vezes querer deixar nas costas da escola esse cuidado com o adolescente, a abordagem sobre uso e abuso de drogas. Segundo, a gente não está chegando até esse adolescente através dos espaços que ele é acostumado, que ele é habituado a estar, de nós não estarmos usando uma linguagem acessível para ele, de nós não estarmos nos esforçando para escutá-lo. O que será que aconteceria? O que eles diriam se a gente perguntasse: onde que você gostaria de ver um conteúdo sobre álcool e outras drogas? Tem mais chance deles dizerem que querem receber um folheto sobre o assunto ou que gostariam de assistir um vídeo no TikTok sobre isso. Então, essas questões a gente precisa pensar porque elas vão sinalizar uma falha nossa. A nossa falha em chegar a estes adolescentes. E eu só estou falando de adolescentes. Imaginem a linguagem que a gente precisa usar numa comunicação direcionada, por exemplo, para ribeirinhos, outras comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas. Quantas vezes a gente tem desenvolvido um conteúdo adaptado para esse público, acessível para esse público, atraente
para esse público. Então, nós precisamos levar essa informação sobre saúde mental, sobre o uso abusivo de drogas, para esses grupos sociais, de uma forma que eles aceitem, que eles desejem, que eles queiram, que eles consigam consumir aquilo. E não da forma que nós queremos, ou da forma que dá. Esse é um outro problema, né? Muitas vezes a gente faz da forma que dá. Porque o nosso designer, o nosso jornalista, o nosso produtor, ele já está acostumado a fazer material institucional, aí ele faz do jeito dele, ele só coloca lá uma marca, uma coisinha. Ah, não, isso aqui vai gerar identificação. Se eu botar essa imagenzinha bem aqui, vai dar certo. Ele faz uma breve adaptação do material e deixa. Aí vamos enviar para os quilombolas, esse aqui vai dar certo. Então, falta para a gente olhar através uma perspectiva de inclusão, uma perspectiva de escuta, do desejo dessa comunidade, da linguagem dessas comunidades. E não apenas tentar apresentar o que nós consideramos interessante. Patrícia levantou a mão. Eu vou dar uma pausa aqui para ele falar. Desculpa. Na verdade, é só sobre o tempo, né? Só para você ter mais 2 minutinhos para a gente encerrar, porque aí tem umas perguntas. De repente, talvez até gere um debate entre as próprias pessoas que estão facilitando. Ótimo. Então eu vou encerrar mesmo. Então, assim, recapitulando algumas coisas que eu falei, um resumão aqui, se você chegou atrasado, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa comunicação, ela precisa ser reconhecida como um espaço de disputa política. A gente só vai conseguir defender esse direito, a gente só vai conseguir alcançar as pessoas para mostrar para eles o que é a RAPS, qual a relação que você pode ter com as drogas de forma mais saudável, quais os mecanismos, as ferramentas que a gente tem para estar podendo nos relacionar de uma forma mais saudável. Essa comunicação, ela só vai alcançar esse objetivo se ela começar a ser entendida por nós como um espaço de disputa, e não como uma ferramenta do sistema capitalista que vende e que dá likes. Se a gente romper com esse viés neoliberal, talvez a gente comece a dar algum real passo rumo a essa humanização da comunicação. Né? A gente precisa também entender da importância de estar fazendo formações com os comunicadores, para que os comunicadores sociais, eles entendam o que é redução de danos, como é que eu posso estar fazendo o material que eu vou construir aqui, seja um vídeo, um artigo jornalístico, seja o que for, como é que eu posso estar fazendo esse material de um viés mais humanitário, respeitando o direito do outro, entendendo que aquele indivíduo é um ser de direitos, né? E como é que é o meu olhar, enquanto membro de uma categoria profissional, sobre esses grupos que são vulnerabilizados e marginalizados? Por que meu olhar é assim? Né? Mas é claro que esse processo ele só poderia se dar de uma forma eficiente com participação social. Então, nesses espaços de debate, a gente precisa pontuar isso e precisa escutar o que o outro tem a falar. Porque a gente precisa definir aqui uma comunicação, ela é muito mais do que informar, ela é uma ferramenta de transformação social, e enquanto uma ferramenta de transformação social, ela tem um grande potencial que precisa ser usado de uma forma coerente e respeitosa. Acho que, em resumo, é mais ou menos isso. Desculpa aí a demora, viu, Patrícia? Na verdade, agradecer, né, a participação de vocês e dizer o quanto, né, ela é rica, porque são visões diferentes, mas visões que se agregam no sentido da atenção e do cuidado, né? Mas a gente tem umas perguntas, né? E aí eu posso estar pegando aqui as perguntas e vocês se sintam à vontade para responder. Agradecer também as pessoas, né, que estão aqui no chat,
colocando aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Acho que talvez, Tainara e Janete, vocês tem no chat aqui interno, tem as perguntas, tá? Aí vocês podem ler e responder. Ou, na medida que for possível, se tiver alguma coisa aqui, porque talvez seja uma coisinha que eu possa complementar depois, né? Assim, ó, primeiro, a Cristina Oliveira parabeniza, né, a iniciativa e ela gostaria de saber quais as estratégias de redução de danos são adotadas atualmente na abordagem ao uso de álcool e outras drogas. Não sei se vocês vão me devolver ou se eu passo mesmo para vocês. Pode responder, Patrícia. Acho que a pessoa mais indicada seria tu mesmo. Então, vamos para a próxima. A Tainara, eu acho que... Vamos ver, depois eu respondo. A Maiana Tereza Nascimento, ela fala que a palestra é esclarecedora, mas acha importante ter noção dos cuidados. Por isso, gostaria de perguntar como vocês acham que a família, principalmente, né, a família, pode ajudar nesse processo de reabilitação. Tá, eu posso responder então. Então, assim, não tem uma receita de bolo, Maiana, de como é que depende muito do sujeito, depende muito da dinâmica familiar, de como é que vai ser esse processo de intervenção da família, de cuidado. Mas o que a gente pode colocar, de modo geral, né, a família, para ser, muitas vezes, a família também está adoecida, né? Então, um ponto importante é essa família buscar, em algum ponto da RAPS, né, e aí também cabe o papel da RAPS nesse sentido, de dar suporte para essa família, né, para poder orientar, né, porque, de modo geral, às vezes, a questão do uso de drogas, a família mantém, como eu falei ainda há pouco, na codependência, porque ela vai pagar lá as dívidas de lugar de fumo, porque ela mantém essa substância, né? Ela não tem comportamentos, mesmo não conscientes, que empurra esse usuário para o uso, a falta de confiança na possibilidade dele se restabelecer, se reorganizar a sua vida, né? A hipervigilância são coisas que podem dificultar ou até mesmo impulsionar de novo a pessoa para o uso da substância. Então, eu posso pensar a reabilitação enquanto que ele abandone esse comportamento de uso, né, ou faça um uso menos nocivo, mas é importante que a gente conheça e converse com a família para saber como é que é essa dinâmica. Mas o que eu digo, de modo geral, é isso. A família precisa ser acolhedora, precisa acreditar que há possibilidade dessa pessoa se reabilitar, de que ela possui não é falta de vergonha, não é ser vergonhice, não é mau caratismo, não é falta de Deus, ela possui uma doença, né? E como qualquer doença precisa ser tratado. E ela pode, quanto família, né? Ela vai do lado militante falar aqui, né? Pode, quanto família, começar a se organizar enquanto associações, né? De familiares, de usuários de drogas, né? Que eu não sei se existe no Maranhão, eu creio que não existe no Maranhão, né? Para começar a pedir mesmo que o poder público cumpra o seu papel, que é de garantir espaço, garanta que essas pessoas possam ser reabilitadas. Eu acho que tem dois pontos, né? Um do ponto individual familiar, que é o autocuidado, buscar ajuda na RAPS para a família, não para ele. Um outro ponto seria poder acolhê-lo e acreditar que há possibilidade, sim, dele se recuperar, né? Sem fazer pressão demais da conta, tá? E o outro é isso mesmo, né? Começar a se movimentar enquanto sociedade para exigir que o poder público faça a sua parte, que é a expansão da RAPS, a expansão do cuidado, que é direito de todos nós cidadãos, né? Que passa por algum tipo de sofrimento, considerando que dependência química é uma doença. Tainara, queria fazer algum complemento? Só um breve complemento. A Janete foi excepcional na fala dela. É só para a gente fazer uma reflexão aqui sobre que família é essa que a gente está citando aqui. Que formato de família é esse? Porque muitas vezes, quando a gente fala de família, principalmente dentro dessa nossa cultura religiosa e conservadora, a família é aquela família que é pai, mãe, filho, filha, esse é um núcleo familiar. Só que a gente sabe que, na realidade, as famílias elas não são mais assim. Nós temos famílias múltiplas, complexas, monoparentais, famílias com todos os formatos possíveis, pessoas com todo tipo de demanda possível.
pessoas com todo tipo de dor possível ali. Por isso que não dá para a gente dizer, se a família fizer isso e aquilo ali vai dar certo. Porque cada família é de um jeito, cada família se formou de uma forma, tem uma forma de pensar as relações intrafamiliares. O que a gente pode estar usando assim também para analisar é o quanto que a família extensa, aqui da família extensa, eu estou citando, por exemplo, aquele tio, segundo grau, aquele primo que mora ali no outro município ao lado, né, aquela bisa, não sei aonde, o quanto que essa família extensa está comprometida a se, mesmo não apoiando de forma direta nesse processo, mas o quanto que ela consegue ver que ela também não pode ser mais um grupo de pessoas que vai estigmatizar, que vai excluir, que vai oprimir aquele indivíduo que está passando por um processo, sei lá, talvez às vezes de desintoxicação, que está tentando ali. Então a gente precisa refletir, primeiro, que formato de família é esse, e segundo, o quanto que a gente pode pedir apoio desta família extensa. E outra coisa, o quanto que a comunidade, e aí eu vou colocar um ponto aqui, quantas vezes a gente já viu associações comunitárias, grupo de mulheres, igrejas, sabe, grupos de oração, se mover e se comportar como família, ajudando a você que está passando por uma situação dessa. Então a gente precisa entender que conceito de família é esse e quem, que mesmo não tendo laços sanguíneos, pode estar envolvida nesse processo e estar contribuindo. O resumo é isso. Obrigado. Muito bem pontuado aí nos seus níveis de conhecimento e de reflexões, né? Aí a gente tem uma outra pergunta aqui, também muito interessante, da Cristina Oliveira, que de que forma os serviços de saúde, principalmente da atenção primária, podem atuar de forma integrada com os centros de atenção psicossocial ao que Dragoscap precisa dele. É um ponto, acho que inicial de tudo é a qualificação, né? Poder se qualificar para esse tipo de cuidado. E aí, hoje, o Ministério, né, da Saúde está né, já organizando o projeto Nós na Rede para qualificar toda a atenção primária sobre como abordar, como acolher, né, as pessoas que sofrem devido ao uso de substâncias psicoativas, de modo geral, né? Deve estar, ainda esse ano, começar as capacitações que vão estar havendo. O próprio Gente também está fazendo uma capacitação que vai começar também para agora, julho e agosto, para todo, né, mundo que trabalha com população de usuário, de pessoas que fazem uso de drogas, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é o que eu falei ainda há pouco na minha fala. É preciso que as profissionais mudem o seu olhar acerca das pessoas que estão em sofrimento devido ao uso de substâncias, né? Porque se eu não mudar de fato esse olhar, eu não tenho como trabalhar nem de forma integrada, né? E aí, como que a atenção primária iria trabalhar na forma integrada? Começando com a prevenção, né? Nas atividades de educação, né, de educação em saúde, poder estar ofertando para os adolescentes, em especial, e para as crianças, atividades mais saudáveis, né, orientando os pais acerca dos efeitos das drogas, né, quando consumidas por crianças e adolescentes. Porque se a gente... criança e adolescente, do ponto de vista da saúde, não devem, em hipótese alguma, consumir nenhum tipo de substância, a não ser quando é com indicação médica, acompanhamento médico. Porque se a gente puder pensar que nosso cérebro só está formado em torno de 24 anos de idade, né, tudo que eu ingiro, né, antes dessa idade, por exemplo, ela vai interferir no funcionamento desse cérebro. E eu vou ter mais problemas, não só na dependência. A gente foca muito com a dependência, né? E aí esquece que existem outras questões que não é dependência devido ao consumo de substâncias, em especial de uma maneira precoce e inadequada, como é no caso de criança e adolescente, jovem e adulto, né? De não adentrar nesse processo. Então, acho que a atenção primária podia começar por esse processo de buscar capacitação e convocar, né, os CAPs para ações de matriciamento.
Se meu CAPES não me matricia, eu, enquanto equipe de saúde da família, se eu não sou matriciada pelo meu CAPES, eu vou no CAPES e exijo o matriciamento, porque isso é função de CAPES, matriciar a atenção primária. Então, tudo que refere-se à saúde mental e álcool e drogas não está fora da saúde mental. Né? Então, eu acho que seriam 3 pontos importantes, né? Pensar no meu olhar sobre essas pessoas e qual é a minha função, que não é de julgamento. Como eu sempre digo em sala de aula, não estudei para ser juíza, eu estudei para ser, né, cuidador, né? Para ser alguém que vai ajudar as pessoas a melhorar de vida. Então, enquanto profissional de saúde, eu não posso julgar ninguém. Então, eu preciso mudar meu olhar, né, para mim não ter medo e para mim não julgar. Se eu tiver medo, eu não cuido. Então, eu preciso, de fato, me ocupar da função para a qual eu me preparei, que era para cuidar de pessoas de uma maneira, né, não preconceituosa, não estigmatizante, e pensando sempre nisso que até a Tainara também trouxe muito bem, que não é só o sujeito, tem todo o seu entorno, né, todo o seu contexto faz o texto. Então, é importante estar atento nesse processo, né, de se qualificar, mudar seu olhar e exigir, né, que os CAPs façam matriciamento na atenção primária. Tainara, alguma coisa? Não? Nada a acrescentar. Certo. Então, vamos lá a uma outra pergunta aqui do Luiz Felipe Dias. Considerando a complexidade do uso de álcool e outras drogas, como a RAPS atua de forma integrada para oferecer um cuidado abrangente e contínuo, desde a prevenção até a reinserção social? Acho que primeiro a gente tem que entender sobre essa interconexão entre as políticas públicas, entendendo que a RAPS, ela não é órfã de pai e mãe, não, ela tem total conexão com outras políticas, e isso está previsto em lei, ok? Então, vamos tentar entender aqui que a RAPS, quando ela se estrutura, ela não se restringe ao SUS, certo? E o SUS, ele não está restrito só ao CAPS, só ao ambulatório, só o consultório de rua, só aos ambulatórios que nós temos no município, não. Existe uma estrutura complexa. Mas essa estrutura complexa, ela também se conecta em outras políticas públicas, com a assistência social, com a educação, com a segurança. Então, essa conexão entre as políticas públicas é que faz com que a política consiga ser aplicada a contento e alcance os diversos públicos, né? A gente vai conseguir alcançar os indivíduos a partir dessa interconexão entre as políticas. Aí a gente vai entrar aqui num princípio que é a da intersetorialidade da política pública, né? Um conceito que a gente usa, e também a gente precisa entender a interdependência entre estes órgãos. O quanto que é importante a gente pensar a ação, por exemplo, de um aparelho da RAPS, o CAPS, com um outro aparelho da assistência, o CREAS, por exemplo. Qual é a importância, por exemplo, de eu estar usando um serviço, que é, por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que normalmente é vinculado ao CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, porque, gente, da mesma forma que a UBS é a porta de entrada para a política de saúde, para o SUS, o CRAS é a porta de entrada para a assistência. Nesse CRAS, nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que uma das pautas que ele tem que pensar ali é também a interconexão entre as políticas públicas e como a assistência tem que estar conectada, interligada com a saúde. Então, entendendo o primeiro ponto, né? A interconexão entre os aparelhos e as políticas públicas. Aí a gente vai entender também a importância da capacitação desses indivíduos para que esse servidor público que está lá no atendimento, ele consiga entender para que encaminhar, e outra, como acompanhar, não só encaminhar e jogar a pessoa lá para aquele outro aparelho público, não só jogar para aquele outro órgão, mas ter um acompanhamento e ter um diálogo com a outra equipe multiprofissional. Então, a gente precisa entender que essa assistente social ou essa educadora social que vai estar lá no serviço de convivência, ela tem que estar em diálogo com a equipe do CAPS, que também tem que estar em diálogo com o pessoal da escola, que está em diálogo com a UBS, que tem que estar em diálogo com o consultório de rua, que tem que
que diálogo com as outras secretarias municipais, que tem que estar em diálogo com as secretarias estaduais, e aí a gente entender, né, como é que a rede de fato se estrutura. Mas precisamos ser capacitadas para saber exatamente como fazer os encaminhamentos e quando fazer os encaminhamentos. E também como acompanhar como todo o processo está se desenvolvendo, não só despachar a pessoa, despachar aquela demanda para outro órgão, que isso é um problema muitas vezes que a gente tem, né? Iniciando é isso, Janete. Eu vou entregar para ti essa. Eu acho que já falou tudo, né? E é de fato isso, né? A gente poder pensar de que da prevenção à reinserção é esse o trabalho da RAPS, né? Ela trabalha desde nessa lógica, né? Então eu preciso evitar que mais pessoas tenham problemas com os usos de substâncias psicoativas, por exemplo, e eu preciso cuidar, né, daquelas que estão tendo problemas e garantir que elas possam depois viver da melhor maneira que lhes é possível, não da maneira que a gente quer que elas vivam, né? E para ter um cuidado integrado, melhor dizendo, é isso que a Tainara falou. Tem que ser um cuidado intersetorial, e é por isso que é tão desafiador, né? Porque nós não temos essa prática, nós ainda precisamos aprender, né? Mas nós temos experiências interessantes, né? Que possam garantir que as pessoas vivam com qualidade de vida quando o trabalho intersetorial ele acontece. Eu digo que o trabalho da EAP, por exemplo, ele passa por esse processo, né? Ao fazer um projeto, quando eu trabalhava, coordenava a EAP, ao fazer um PTS de um paciente, era um PTS intersetorial. A manutenção dele no território dependia do CAPES atuar, do CREAS, do CRAS, da unidade de moradores, do CAPES, né? Dependia do hospital, dependia do juiz, dependia da própria polícia, inclusive, nesse processo. Então, depende de N fatores para poder, de fato, a gente conseguir fazer isso. Agora, a gente precisa, de fato, como eu digo sempre, sensibilizar as pessoas, né? Até esse outro convite de olhar, né? Que a gente precisa reinventar o olhar acerca de. E lembrar muito bem disso, né? Para que eu me formei, para que eu trabalho na área de saúde, por exemplo? Não perder o foco. Porque, como eu digo sempre, ficar rico não vai, né? Trabalhando na área de saúde de maneira honesta, rico não ficará jamais, né? Então, qual que é a minha missão dentro da área de saúde? Né? Se é, de fato, só excluir pessoas, ou, de fato, possibilitar pessoas como um dia, de modo geral, todos nós da saúde fazemos juramentos, né, na conclusão dos nossos estudos. Então, para que, de fato, eu estou, né, dentro dessa lógica? Então, compete, né, esse compromisso ético profissional de poder que a RAPS funcione. Depende de cada um de nós mesmo. E das famílias também, que possam brigar para que os seus familiares sejam cuidados com dignidade. Né? Acho que não ver os usuários de drogas, as pessoas que usam drogas, como um grande problema. Simplesmente. Eles têm problema, eles não são problemas, né? Eles têm um problema. E para que esse problema seja resolvido, não depende somente dele e da família, depende muito da atuação das políticas públicas. E aí, nesse aspecto, é que as famílias podem se mobilizar para se organizar, para garantir que as políticas públicas sejam efetivas e concedam, né, o direito para que seus familiares que estão adoecidos possam acessar e serem tratados. E, quem sabe, curados. E na finalização da tua fala, Janete, eu lembrei agora de um comentário da Madalena, né, que a pessoa ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, mas que a família também está adoecida, né? E aí eu creio que ela pode estar adoecida porque, de fato, né, essa pessoa contribui muito para esse adoecimento, mas também pode ser uma pessoa adoecida e que adoeceu essa pessoa dentro dessa estrutura familiar, né? Então, é preciso também a gente pensar, por isso que tem uma coisa muito interessante na saúde mental, que são os PTS, né? Para poder se pensar, se reorganizar aí em diversos contextos. E aí tem aquela pergunta, né? Sobre da Cristina Oliveira, né, que ela parabeniza a iniciativa, mas ela gostaria de saber quais as estratégias, né,
que pode ser utilizada pela redução de danos para usuários. Quais são as estratégias da redução de danos adotadas atualmente na abordagem do uso de álcool e de outras drogas, né? As abordagens, elas permanecem as mesmas, elas estão evoluídas no sentido de que, na medida que as pessoas estão passando pelos processos de capacitação, formação, cursos e mais cursos, como a própria Janete já falou, a gente entende que essas pessoas estão mais sensíveis para acolher, inclusive, essas pessoas. Mas aí, para além das pessoas, né, que acolhem, a gente precisa pensar, que aí acho que a Tainara trouxe um pouco isso, a gente precisa pensar que esse serviço precisa estar preparado para acolher essas pessoas. Porque um serviço que não está preparado não tem estratégia boa de redução de danos que, de fato, vá conseguir dar algum resultado. Por quê? Porque a estratégia precisa estar interligada com todos os profissionais, com todos os serviços, inclusive com a pessoa que recebe, o guarda, a recepcionista, né? Por onde inicia-se esse tratamento. Então, esse tratamento ele precisa perpassar por ali. Outra coisa que é muito interessante é quando as pessoas chegam ao serviço, quase sempre elas querem, né, parar por completo aquele ciclo, daquele uso. E nós, profissionais, sabemos que isso pode ser possível, mas também pode não ser possível. Então, normalmente, não se oferta a estratégia de redução de danos, então você já perde ali. Por outro lado, também, a gente tem que compreender que a estratégia de redução de danos, como você bem coloca, para o uso de álcool e de outras drogas, ela é bem ampliada. Então, as pessoas, os profissionais, eles precisam estar atentos a todo esse movimento. A gente não vai conseguir te dar essa resposta, obviamente, de forma muito clara e objetiva, mas esse ponto de pauta está na reunião de coordenadores amanhã, está no seminário também do dia 26, e a Janete, a Tainara, foi muito interessante, e a Cristina também, que nos fez essa pergunta, porque no CIS Mental, a gente encontrou um dado, que esse dado é de uma proporção muito grande de pessoas que estão sendo assistidas pela redução de danos. Mas aí a gente ficou se perguntando na coordenação qual é o tipo de redução de danos que de fato se está ofertando. Né? Se é aquela redução de danos tipo eu acolher a pessoa, porque eu estou reduzindo dano porque tem um conflito na família, ou se é realmente, conforme a Cristina perguntou, para pessoas que fazem uso de álcool e de outras drogas. E aí é óbvio que para cada substância é um tipo de abordagem, não é que seja um tipo de abordagem diferente, é um tipo, né, de diálogo que vai ser construído diferentes. Então, para o álcool é uma coisa, para o café, né, para o excesso de café é uma coisa, para o excesso de anfetaminas, para o uso das outras substâncias. Então, cada substância ela tem, né, ela tem composições diferentes, por isso tem que pensar em estratégias também diferentes. Né? Então, a sua pergunta ela é muito rica, eu compartilhei essas perguntas, Tainara e Janete, dentro do nosso grupo da coordenação, que obviamente elas vão nos subsidiar para outros debates, inclusive por conta da riqueza das perguntas que vieram, né? E é isso, né? Mas a gente tem na Caixa aí um curso específico sobre redução de danos, que a gente está pensando em ofertar ainda agora no segundo semestre. Tem uma outra pergunta que foi muito interessante, que é a pergunta que traz quais são as estratégias da aproximação da atenção primária com o serviço da saúde mental, em especial o CAPS-AD. Provavelmente, em agosto, a gente vai ter uma web específica que a gente vai abordar esse assunto. Então, são desafios, né, Janete, que ao longo do tempo a gente vem cada vez mais se esforçando para que esse diálogo ele esteja mais próximo. Né? A gente tem um projeto de matriciamento na atenção primária e saúde, são avanços que a gente conseguiu ao longo do tempo. Tainara, você queria fazer uma observação? Só um comentário breve sobre 2 pontos, assim, ainda se tratando de redução de danos. Uma estratégia que muitas vezes a gente esquece de citar, e que às vezes a gente acha que está tão distante que não é redução de danos. Mas, só para reforçar o que a gente já estava conversando sobre a interdependência e essa interseccionalidade da política, né? A gente vê, por exemplo, como que uma lei, que é a lei seca, a gente está falando de uso de álcool, né?
como que a lei seca, ela tem impactado no consumo de bebidas alcoólicas, especialmente nesses períodos de festa. A gente vê que tem um reforço do policiamento rodoviário, justamente para estar fiscalizando, né, os indivíduos quanto ao respeito à lei. O quanto que essa lei ela tem impactado no consumo de bebidas alcoólicas. Então, é uma ferramenta que é indireta, mas que, de uma certa forma, tem reduzido danos. Agora, em se tratando de comunicação, a gente precisa entender como que a gente pode estar reduzindo danos no que diz respeito ao consumo de álcool a partir da publicidade, a partir da comunicação. Um exemplo, acho que todos aqui já viram, várias propagandas de cerveja na televisão, especialmente cerveja, que isso é icônico aqui no Brasil, tratando a cerveja como um símbolo da alegria plena e negligenciando o debate sobre os efeitos que essa substância tem no nosso corpo, especialmente quando usada de forma abusiva. Então, a gente precisa ter esse nível de responsabilidade, esse alerta, né, essa parceria junto com o CONAR, para que seja fiscalizada as publicidades que têm sido feitas com relação ao álcool, para que a gente possa reduzir danos. E essa redução de danos, ela passa também por uma mudança de ideário sobre o que é a bebida alcoólica e quanto que ela está relacionada com a cultura brasileira, especialmente a cultura festiva brasileira. Então, é preciso a gente pensar, especialmente nesse período agora de São João, sobre as propagandas de cerveja, de drinks, né, o quanto que a gente vê recentemente também muitas marcas de bebidas quentes, vodka, uísque, há também energéticos, o quanto que eles têm investido em tráfego pago e colocado publicidade nas redes sociais. A gente precisa ter responsabilidade sobre como é que esse material de comunicação está sendo passado e que ideia que está vindo por trás dessa bebida. Ele está induzindo você a pensar, entender que essa bebida é o que exatamente na sua vida. Porque a gente precisa trazer o debate sobre a comunicação responsável, que o usuário, aquela pessoa que vai fazer uso daquela substância, ela entenda os prós e os contras, e aí possa exercer sua liberdade. Porque se ela não tiver como ver o contexto, né, e as especificidades daquela relação, ela dificilmente vai conseguir colocar isso na balança e tomar uma decisão. Então, para ela ter esse nível de autonomia, a gente precisa estar informando. E é uma informação que aí precisa ter essa base legal e jurídica. Era só isso o acréscimo. Bom, gente, eu acho que as nossas perguntas, elas encerraram. Eu trago também uma informação ainda aqui da nossa coordenadora da atenção à saúde mental, álcool e outras drogas, que é a Paula Penha. Ela parabeniza, né, o momento, parabeniza as falas das convidadas. Coloquei aqui no chat, está no YouTube, né? Não tem mais outra pergunta. Eu dá 2 minutinhos, 3 minutinhos para que, de repente, as nossas convidadas possam fazer as suas considerações finais. E dizer do quanto é importante, quanto foi importante, né, um olhar mais da saúde, um olhar mais educador, um olhar mais social, um olhar mais da comunicação, que a própria minha resposta enquanto redutor de danos foi focada na questão do acolhimento, né, do PTS, com foco na saúde. Você traz um outro aspecto que a gente sempre conversa muito, que é a ampliação desse viés sobre como se tratar, né, quando se acolher e se cuidar e se reprimir tanto, quando outros meios, outros espaços têm todo um incentivo, tem toda uma proliferação de uso e de abuso, inclusive ainda que seja só o álcool. E aí, quando a gente fala sobre o álcool, é muito importante a gente frisar, né? Os maiores gastos no serviço público relacionados às substâncias psicoativas, relacionadas às drogas, é em relação ao álcool. Janete, Tainara, suas considerações, suas observações. Fica à vontade, Janete. Estava aqui abrindo aqui, gente, eu queria só agradecer mesmo, né, pelo convite, mais uma vez, para essa discussão, que eu acho que é sempre uma discussão atualizada, é sempre um tempo suficiente, sempre a gente precisaria de mais tempo para discutir, envolver mais pessoas, né, para poder trabalhar essa temática. Mas já deixo o convite aqui, em nome de... A gente está agora no Brasil como um todo construindo um novo plano, né, nacional sobre drogas, o Planad. A gente teve uma
uma consulta pública no Piauí, que é representando todo o Nordeste. Teremos agora, dia 1º de julho, né, lá na Defensoria, né, puxada pelo Cordel, que Patrício e Tainara aqui representam, né? Então, é importante que profissionais, que familiares possam também fazer parte dessa discussão para a gente poder pensar numa política de drogas, né, que consiga, de fato, ouvir todas as pessoas e pensar saídas que sejam mais coerentes com o nosso território, né? Não venha só uma política lá do Ministério da Saúde, ou lá do sul do Brasil, mas que tenha também uma política nacional que tenha a cara do Maranhão, e para isso é importante que as pessoas participem, né? E depois também vou mandar para a Coordenação de Saúde Mental, depois eles repassam, que é o site para as consultas públicas, que vão estar abertas até o dia 16. Então, se eu não puder, eu estou fora de São Luís, né? Não vou poder participar, por exemplo, da consulta livre, que a gente vai fazer no dia 1º, pode-se participar, né, pelo site, pela plataforma, respondendo e colocando a sua opinião sobre as questões da política de álcool e drogas no nosso país. Era só isso. Muito obrigado mesmo. Prazer nessa mesa. Eu só queria mesmo fazer um jabazinho aqui do Cordel. Convidar todos que estão assistindo a acessar o perfil de Instagram do coletivo, Cordel_MA, tá bom? Para vocês entenderem mais como é que a gente tem estruturado o nosso trabalho. Eu vou lançar essa proposta para vocês, quem tiver interesse, está desenvolvendo pesquisa científica sobre esse tema, é importante a gente estar avançando com relação às produções científicas que envolvam, né, esse olhar humanizado do SUS e a redução de danos no Maranhão. Nós temos uma produção ainda muito incipiente sobre esse tema, precisamos avançar, e eu faço convite também para que todos estejam acompanhando nossas atividades remotas e presenciais do coletivo. Estão todos convidados. Mas é isso. Muito obrigada. Bom, então, pegando o gancho aí na fala da Janete, né, a gente tem essa... na verdade, como eu falei, a gente está na semana que comemora, é alusiva, né, sobre as atividades relacionadas ao uso de álcool e de outras drogas. Algumas vão trabalhar na parte repreensiva, outras vão trabalhar no combate, mas o nosso papel enquanto saúde é trabalhar na prevenção, na promoção, na assistência, no cuidado, na reinserção social, na redução de danos. Então, a gente tem uma semana aí recheada de atividades, iniciando hoje, a reunião com todos os coordenadores de serviço da saúde mental do estado do Maranhão. A gente tem uma de confirmação muito boa e a gente espera que todos possam vir. A gente tem a presença de representantes do Ministério da Saúde, da Senad, também conosco nesses eventos, né? A gente tem, então, no dia 26, a reunião com os profissionais de saúde, dos serviços da assistência, serviços dos direitos, serviços da justiça, né? Pensando na lógica da atenção e do cuidado, tanto que o nome do nosso seminário é o 2º Seminário Estadual de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas, Desafios e Perspectiva na Intersetorialidade, que foi uma das grandes, né, falas que vocês, tanto a Janete quanto a Tainara, e as perguntas trouxeram esse viés, né, da intersetorialidade, dentro, trazendo esses aspectos do cuidado. Aí, e logo em seguida, né, finaliza dia 26, essa rodada de atividade. No dia 1º, reforçando aí o convite que a Janete já fez, a gente vai estar com algumas pessoas já conhecidas, obviamente, mas temos pessoas também de participação de outros estados e com muita experiência, falando para a gente da importância de a gente se envolver nesses espaços, nesses debates, sobretudo porque é uma construção coletiva, uma construção nacional. Então, a gente precisa fortalecer, e se vocês estão nos grupos, né, pelo próprio Cordel, como a Tainara divulgou, busquem, né, essa informação ou esse link para que a gente possa ampliar esse debate e que ele seja mais saudável, né, doutora Tainara? Que as comunicações, as redes sociais possam, e os serviços também, né, Janete? Só os próprios serviços que eles possam estar mais acessíveis, com uma comunicação mais clara. E aí a gente, então, vai encerrar a nossa web de hoje, né?
através da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, né, o Núcleo Telesaúde, e aí através da nossa Secretaria Adjunta da Atenção Primária e Vigilância em Saúde, da Gerência da Atenção Primária, né, da Coordenação Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, na pessoa da coordenadora Paula Penha. A gente agradece, né, imensamente a todas as pessoas, as nossas convidadas, obviamente, mas as pessoas que se fizeram presente nessa web, que se movimentaram ali o chat, que trouxeram diálogo, que trouxeram perguntas muito ricas, perguntas excelentes para o debate. A gente agradece imensamente aos colaboradores do Núcleo Telesaúde, sempre muito, né, espertos, muito uma presteza de assistência à equipe que está aqui por trás, né? Então a gente agradece muito aí a vocês que sempre prestam esse serviço de excelência para a gente. Esse serviço ele já fez parte de uma época nossa, né? A gente tinha o nome como Saúde Mental num clique, né? E aí, na nova coordenação agora, com a Paula Penha, a gente voltou a essas atividades em parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente agradece aí, né, a participação de todos, agradecemos essa oportunidade e também a gente agradece as pessoas que, porventura, eu creio que sim, né, em algum momento vão voltar, né, para esse link e assistir aí a nossa web de hoje. Então, a gente encerra por aqui, agradecendo aí a oportunidade, a presença de todas as pessoas e, sobretudo, o apoio técnico. Obrigado.